É. Boa noite, Dilson. Oi, boa noite. Tudo bom, Dilson? Oi, tudo bem, Regina? Tudo bem? Tudo. Oi, Tudo boa bem. noite. Ei, Generosa. Graças a Deus. Voltou, Generosa? Voltei. Tava bom o Araxá? Tava bom o Araxá? É igual aqui, né? Tudo fechado, né? Não pode ir em lugar nenhum. É meio sem graça. Gilson, Oi, você não apareceu terça-feira, como? aniversário do centro. Terça-feira? Era a palestra do rapaz lá de Araquari. Ah, não estou sabendo de nada, não. Tá sabendo de nada, não. Eu vou na sexta. Não. Amanhã tem psicografia, tem lá, eu, o Luiz Cláudio, amanhã nós Boa estamos. noite. Só pode entrar 30. Mas a gente vai entrar, chega lá primeiro, né? Então é difícil a gente ficar de fora, né? A gente chega às 6h30, né, Walter? Então, Não fica de fora. não fica de fora, né? É mais difícil. Então é isso aí. Renata, como é que tá? Ana Luísa e o... Tá joia. Tudo bem, né? Graças O Bibi, tá bom? Tudo bem. O netinho da Boa noite, Cê. Adriana. Boa noite, pessoal. É Boa noite. bonitinho. Boa noite, Eli. Boa noite. Tá todo mundo com frio hoje. É verdade. Eu estou sem paletó. Aí, eu estou sem paletó. Ah, é. Tô de paletó. Eu tô com frio. Eu também. Tá fraquinho. E, gente, Fraquinho. então, Tá fraquinho. já são 19h30, né? Eu vou pedir para a Renata, dessa vez, fazer a prece de abertura, né? Para não ficar só eu fazendo a de abertura. Então, vamos variar um pouquinho. Você, ó, Gilson, é o padre e a coroinha. Vamos elevar nossos pensamentos a Jesus, agradecer a oportunidade bendita desse estudo, de estarmos aqui reunidos para aprender, estudarmos, tirar as nossas dúvidas e conseguir, com toda certeza, colocar esses conhecimentos em prática no nosso dia a dia. Pedimos a Jesus por todas as nossas colegas que não puderam comparecer, pedimos pelos nossos lares, pelos nossos familiares, e que a paz Boa noite, gente. possa estar presente conosco hoje sempre, e que possamos, em nome de Jesus, abrir com o Pai Nosso. Pai nosso, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra. Pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas e as nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores e nossos ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Assim seja. Então é o seguinte, vamos pedir para Liliane, que é a nossa tradicional pessoa que inicia, para ela iniciar ali na página 288, né? Do livro da Edicel, e o tópico aí que a gente estava lendo, que é o... Qual ia, né? Habitações em Júpiter. Habitações em Júpiter. Começa assim: estava presente quando uma alma perguntou, e uma outra onde estava o grande Ardier.
Não, não, mas o que está falando? Nem fica para falando. Ô, Dilson, eu acho que está mais na frente. Não tá não, tá aí mesmo. Estava presente. É. É ele. A gente anota em 2 livros aqui, num da FEB e num da Edicel. É isso mesmo. Qual que é o título? Só que o título não é Habitação em Júpiter. É, Platão e a doutrina, Platão, né? doutrina da escola natural. Tá certo. Eu que li errado. Eu que li errado. É doutrina de Sócrates e Platão. Eu que li errado. Tá certo. Muito obrigado. Pode começar, né? Pode começar. Então tá. Estava presente quando uma alma perguntou a uma outra onde estava o grande Ardieu. Este Ardieu tinha sido tirano numa cidade da Panfilha, 1000 anos antes. Tinha assassinado seu velho pai, o irmão mais velho, e, ao que se dizia, praticado vários outros crimes enormes. Foi a seguinte a resposta da alma: ele não vem, jamais virá até aqui. Todos nós fomos testemunhas a tal respeito de um caso horrível. Quando estávamos para sair do abismo, depois de cumpridas as nossas penas, vimos Ardieu e um grande número de criaturas, a maior parte das quais eram tiranos como ele, ou seres que, em situação particular, haviam cometido os grandes crimes. Faziam vãos esforços para subir, e todas as vezes que esses culpados, cujos crimes não tinham remédio ou não haviam sido expiados suficientemente, tentavam sair. O abismo os repelia rugindo. Então, personagens hediondas, de corpos inflamados, que lá se encontravam, acorriam a esses mugidos. A princípio, conduziam à viva força alguns desses criminosos. Quanto a Ardieu e outros, amarravam-nos pelos pés, pelas mãos e pela cabeça, e, derribando-os à custa de pancadas, os arrastaram para fora da estrada, através de espinheiros sangrentos, repetindo as sombras à medida que estas passavam. Eis os tiranos e os homicidas. Nós os arrastamos para os lançar no Tártaro. Esta alma acrescentava que, entre tantos objetos horríveis, nada lhes causava maior pavor que o mugido do abismo, e lhes era extrema alegria poder sair em silêncio. Aí tem a notinha aqui do Tártaro, vou ler, né? Segundo a mitologia pagã, Erebo era um lugar no centro da terra onde ficavam as almas dos mortos. Estava dividido entre 2 partes, os Elísios para os justos e o Tártaro para os pecadores. Erebo também é o nome do filho de Caos e de Noite, transformado em rio do inferno, por haver ajudado os gigantes na guerra contra Júpiter, enquanto Odisseu, filho do Tártaro e da Terra, foi um daqueles gigantes que, como os titãs, tentaram escalar o céu, tendo sido precipitado por Júpiter no inferno. Continua lendo. Tais eram, mais ou menos, os julgamentos das almas, seus castigos e recompensas. Após 7 dias de repouso naquele prado, as almas tiveram de partir no 8º e puseram-se a caminho. Ao cabo de 4 dias de viagem, viram, de uma eminência, uma luz imensa sobre toda a superfície
do céu e da terra, direita como uma coluna, semelhante ao arco-íris, porém mais brilhante e mais pura. Bastou-lhes um dia para a alcançar. Então viram mais ou menos ao meio dessa muralha, a extremidade das cadeias que se ligam aos céus. É isto que o sustenta, é o invólucro do barco do mundo, é a vasta cintura que o circunda. No topo estava suspenso o fuso da necessidade, em redor do qual se formavam todas as circunferências. Vou ler aqui, né? São as diversas esferas dos planetas ou diversos andares do céu, girando em redor da Terra, fixada no eixo daquele fuso. Esta nota é de Victor Cousin, filósofo francês, 1792-1767. Chefe da escola eclética, racionalista e tradutor das obras de Platão. Em redor do fuso, às distâncias iguais, sentavam-se em tronos as três parcas, filhas da necessidade, Laquesis, Cloto e Atropos, vestidas de branco e coroadas com uma faixa. Contavam em harmonia com o concerto das sereias, sirenes. Laquesis, o passado, Cloto, o presente, e Atropos, o futuro. De vez em quando, Cloto tocava com a mão direita do exterior do fuso. Com a esquerda, Atropos imprimia o movimento aos círculos interiores, e Laquesis, ora com uma, ora com a outra mão, tocava alternativamente no fuso e nas balanças inferiores. Logo, para continuar lendo? Pode sim. Pode. Logo que chegavam, as almas tinham que se apresentar a Laquesis. Para começar, um hierofante as colocava por ordem, em fila. Depois, tomando do colo de Laquesis as sortes ou números em cuja ordem deviam as almas ser chamadas, bem como as diversas condições humanas que lhe eram oferecidas para a escolha. Aquele subia a um estrado e assim lhes falava: Eis o que diz a Virgem Laquesis, filha da necessidade. Almas passageiras, vós ides começar uma nova carreira e renascer na condição mortal. Não se vos designará o vosso gênio, vós mesmos o escolhereis. Aquela que a sorte chamar, em primeiro lugar, escolherá, e sua escolha será irrevogável. A virtude a ninguém pertence. Ela se liga àquele que a honra e abandona aquele que a despreza. Cada um é responsável pela escolha. Deus é inocente. A essas palavras, ele espelhava os números e cada alma apanhava o que lhe caía à frente, exceto o armênio, que não teve a mesma permissão. Em seguida, o hierofante apresentou-lhes todos os gêneros de vida, em número maior do que o das almas ali reunidas. A variedade era infinita. Encontravam-se ao mesmo tempo todas as condições humanas e de animais. Havia tiranias que duravam até a morte e outras que se interrompiam bruscamente e acabavam na pobreza, no exílio e no abandono. A ilustração se mostrava sobre todos os aspectos. Era possível escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza de raça.
estados completamente obscuros em todos os sentidos, ou intermediários, mistura de riquezas e pobreza, de saúde e doença, eram oferecidos à escolha. Haviam também a mesma variedade de condições de mulher. Acho que tá bom, né? Tá ótimo. É, porque tem que explicar um pouco, né? Senão fica muito grande. Então, ele começa falando aqui do Arteu, né? E que aqui, no caso, ele cometeu muitos crimes, né? Coisas muito ruins, né? Tinha a questão da alma aqui, né? Eles falam, né? Aqui, ó, eles falam, no caso, corpos inflamados, aqui, ó, tiranos, homicidas, então eles faziam mal, né? Eles aqui, ó, amarravam pelos pés, pelas mãos, pela cabeça, à custa de pancadas, arrastaram-nos para fora da estrada. Então, eles, no caso, né, eles judiavam, né, faziam essas coisas aí, né. Amarrava quem? Aqui, ó, eles... Ó, essa alma, entre tantos objetos horríveis, nada lhe causava mais pavor que o mugido do abismo, e lhes era extrema alegria poder sair em silêncio. Mas aí ele fala que depois, né, que tem castigos, recompensas, aí ele explica, né, após 7 dias de repouso, depois elas partiam, e aí fala que depois, né, tinha uma luz, né, tinha a parte aqui do arco-íris, uma parte bem bonita, né, e aí ele depois fala aqui do... Achei interessante aqui, ó, as filhas da necessidade, né, Laqueses, Cloto e Atropos, né. Aí Laqueses é o passado, Cloto é o presente e Atropos é o futuro. É o termo lá que eles usavam, né. Eu, particularmente, nunca tinha ouvido falar isso aqui. Para mim é novidade. Eu indiquei para vocês, no estudo passado, a Teogonia, do Hesíodo, e é do domínio público, pode ser lida de graça em PDF. E também os diálogos de Platão, de onde foi tirado isso aí, também é um livro do domínio público, que pode ser lido em PDF, e não custa nada, né? Está disponível em várias bibliotecas virtuais. Tudo essas coisas aí que são relativas à mitologia grega estão dentro lá da teogonia, né? É um pouco meio complicado, mas existem vários resumos na internet, vários PowerPoint de teogonia, explicando a teogonia. Tem umas aulas no YouTube também para vestibular, para concurso, explicando a teogonia, né? E isso é assim, contado numa linguagem bem simples, sem aprofundar, só para explicar, né, determinadas coisas que nós nos referimos, né, e às vezes esquecemos que aquilo vem da Grécia, do Egito, e por aí vai, né? Então, o que Kardec, na verdade, quer dizer com isso aí, é que todos os mitos de inferno, de Tártaro, e outros nomes aí, submundo, etc. e tal, todos eles têm uma razão, uma origem comum, tá? Isso aí. E essa origem são aquelas regiões inferiores do mundo espiritual. Você vai ver que tem muito pouca
referência, tanto na mitologia grega, quanto na egípcia, e na hindu também, né, que é fortemente reencarnacionista, né? Ela acredita, inclusive, na sucessão de mundos, né? Que vem Brahma, primeiro Shiva destrói, depois Brahma constrói, né? Então, ela transforma a reencarnação de espírito em reencarnação de mundo, né? Que de fato ocorre, né? Pelas questões naturais aí dos gênios celestes aí, né? Criando sóis, criando sistemas solares, etc. E tal, né? Uma coisa mais ampla do que isso, né? Mas então, a esse respeito, né, nós vamos ver isso persistindo aí na Divina Comédia, né? Para frente aí, que também é um livro de domínio público, ele pode ser lido de graça em PDF, aí, tem traduções para o português muito boas, né? Então, você vai ver que tudo são paralelos, né? Se a gente buscar lá também com Zoroastro, né? Por quê, né? Tantos povos assim e tantos paralelos, né? Porque, obviamente, a origem é uma só, né? É a explicação mais plausível, né? Que vem do mundo espiritual. E Hierofante era um alto sacerdote da mitologia grega e egípcia, tá? Que não é um parente do elefante, não. Então, é isso aí. Quem quiser falar mais alguma coisa. Nada, gente? Sim. Como diz o Leiloeiro, eu dou-lhe uma. O que eu vou valorizar é que isso aqui foi escrito 400 anos antes de Cristo. Não é essa, Deus? Muito bem, né? Foi escrito. E se a gente olhar lá o pretenso livro de Tó, né? O livro de Tó, do Antigo Egito, que é o livro da reencarnação, né? Nós vamos ver que isso aí é anterior a 400 anos antes de Cristo, né? A 2, 3 mil anos antes de Cristo, ou mais do que isso, né? Lá nos mistérios deles, né? Exatamente. Não divulgou para ninguém, né? Ficou lá escondido. Se a gente mudar lá para o livro de Gilgamesh, né? Da mitologia mesopotâmia, suméria, né? A gente vai ver que tem muitos pontos de contato também, né? E tanto para trás quanto para frente, né? E outras mitologias de outros povos, né? Um pouco mais antigos, um pouco mais modernos, né? E isso tudo tem. O que o Kardec quer dizer realmente é isso, né? Transcrevendo essa parte dos diálogos, né? Vamos pedir para a então, para ela. Só comentar essa última parte aqui, ó. Ele fala aqui, ó. A ilustração mostrava sob os aspectos que era possível escolher a beleza, a arte de agradar, os combates, a vitória ou a nobreza de raça. Então, eles podiam escolher isso? Bom, teoricamente, sim, né? Lá na visão deles do que acontecia após a morte, né? Mas nós não podemos, vamos dizer assim, escolher o corpo para a gente reencarnar. Eu quero um corpo mais fraquinho, porque eu tenho medo de me perder ali no cultivo ao físico. Eu quero nascer mais feinha, porque nessa vida eu valorizei muito a sexualidade carnal, né? E por aí vai, né? Isso aí a gente está escolhendo, né? Em todos os momentos da nossa vida, tanto no mundo espiritual quanto no mundo material, escolhas e consequências, né? Uma não anda sem a outra, né? A gente faz a escolha e depois vem a consequência. Como disse o Emmanuel, cansou de dizer, aí a semeadura é facultativa, mas a colheita é obrigatória. Vamos pedir para a Regina, então, continuar, Regina? Você pode fazer isso, por favor? Pois não. Aí eu não marquei aonde parou.
É aqui, evidentemente? É aí. Evidentemente, meu caro Glauco, isso está dando para ouvir direito? Tá sim. Deixa eu pôr mais alto aqui. Evidentemente, meu caro Glauco, isto é uma prova dura para a humanidade. Cada um de nós que medite e abandone todos os estudos vãos para entregar-se à ciência que faz a felicidade do homem. Busquemos um mestre que nos ensine a distinguir entre o bom e o mal, o bom e o mau destino, e a escolher todo o bem para o céu que o céu nos proporciona. Examinemos com ele quais as situações humanas, isoladas ou em conjunto, que conduzem às boas ações. Se a beleza, por exemplo, junto à pobreza ou à riqueza, ou se a disposição de espírito deve produzir a virtude ou o vício. Qual a vantagem de um nascimento brilhante ou comum? A vida privada ou pública? A força ou a fraqueza? A instrução ou a ignorância? Enfim, tudo quanto o homem recebe da natureza e tudo quanto tem em si mesmo. Esclarecidos pela consciência, decidamos qual a sorte que a nossa alma deve preferir. Sim, o pior dos destinos é aquele que a tornasse injusta, e o melhor aquele que incessantemente a conformasse à virtude. Tudo mais nada é para nós. Iríamos esquecer que não há escolha mais salutar depois da morte do que durante a vida. Que este dogma sagrado para sempre se identifique com a nossa alma, a fim de que ela não se deixe lá embaixo fascinar, nem pelas riquezas, nem pelos outros males dessa natureza, e que, atirando-se arduamente sobre a condição de tirano ou qualquer outra semelhante, não se exponha a cometer um grande número de males sem remédio e a sofrê-los ainda maiores. Segundo o relato do nosso mensageiro, teria dito a Hierofante, aquele que escolher por último, desde que o faça com discernimento e que seja consequente em sua conduta, pode ser prometido uma vida feliz. O que escolher em primeiro lugar, guarde-se de ser muito confiado, e o que escolher por último, não desespere. Então, aquele que a sorte chamava em primeiro lugar, avançou às pressas e escolheu a mais importante tirania. Arrastado por sua imprudência e por sua avidez, e sem atentar bastante para o que estava fazendo, não percebeu a fatalidade ligada ao objeto de sua escolha, e que um dia faloia comer a carne de seus próprios filhos e cometer muitos outros crimes horríveis. Entretanto, quando considerou a sorte que havia escolhido, gemeu, lamentou-se e, esquecendo as lições do Hierofante, acabou acusando como responsável por seus males a fortuna, os gênios, todos, menos a si próprio. Aqui tem uma notinha. Os antigos não emprestavam ao vocábulo tirano o sentido que hoje lhe damos. Este nome era dado a todos aqueles que se apoderavam do poder soberano, quaisquer que fossem as suas ações, boas ou más. A história cita tiranos que fizeram o bem. Entretanto, como na maioria dos casos acontece, que, ou para satisfazer a ambição, ou para se manter no poder, o fizesse através de crimes. Mais tarde, o vocábulo tornou-se sinônimo de cruel e se aplica a todo indivíduo que abusa de sua autoridade.
esta era uma daquelas almas que vinham do céu. Antes, tinha vivido num estado bem governado e tinha feito bem, mas mais pela força do que do hábito que por filosofia. Eis porque entre os que caíam em semelhantes enganos, as almas do céu não eram numerosas pelo fato de não haverem sido provadas pelo sofrimento. Ao contrário, aquelas que, tendo passado pela morada subterrânea, tinham sofrido e visto sofrer, não escolhiam tão às pressas. Daí, independentemente do caso das posições dos que eram chamados à escolha, uma espécie de troca de bens e males para a maior parte das almas. Assim, um homem que, a cada renovação de sua vida na Terra, se aplicasse constantemente à sã filosofia e tivesse a felicidade de não ser aquinhoado com as últimas sortes, teria grande possibilidade, conforme o relato, não só de ser feliz desse mundo, mas ainda na sua volta dessa existência, de marchar pelo caminho seguido do céu, em vez de pelas penosas veredas do abismo subterrâneo. Acrescentou o armênio, que era um espetáculo interessante ver a maneira por que as almas faziam a escolha. Nada mais estranho e, ao mesmo tempo, mais digno de compaixão e de irrisão. Em geral, a escolha era feita segundo os hábitos de vida anterior. Tinha visto uma alma, outrora, pertencente a Orfeu, escolher a sorte de um cisne, por ódio às mulheres, por quem tinha sido morta, pois não queria a nenhuma delas dever o seu nascimento. A alma de Tomires tinha escolhido a condição de rouxinol, e reciprocamente um cisne, bem como ele, tinha adotado a natureza do homem. Uma outra alma, chamada de em 20º lugar, tomou a natureza de um leão. Era o de Ajax, filho de Telemo. Detestava a humanidade devido à recordação do julgamento que lhe havia dado as armas de Aquiles. Tá bom aqui, Dilson, ou ler mais? Não, tá bom, Regina. Tá. Esse primeiro parágrafo aqui é que ele fala que uma mensagem, né, aqui, ó, cada um de nós que medite e abandone os estudos vãos para dedicar-se à ciência, quer dizer, aprender, né, o que é o certo, buscando um mestre que possa fazer distinguir o bom, o mal, o destino, né, escolher os céus que proporciona. Fala também, esclarecidos pela consciência, decidamos qual a sorte de nossa alma deve preferir. Então, tinha aqueles que escolhiam, né, em primeiro lugar, em último lugar. Então, os que escolhiam, eles queriam, eles desejavam, né, o melhor, mas nem sempre é o que conseguiam, né? Prometiam uma vida feliz. O que escolheu em primeiro lugar, guarde-se de ser muito confiado. Quer dizer, ele confiava muito, escolheu em primeiro lugar e não foi tão bom, né, a escolha. Eu achei, no parágrafo que a Liliane leu, eu achei interessante quando fala que as almas passageiras, aliás, que a Laquesis, que era o passado, né, fala que as almas passageiras, ides, começaram uma nova carreira e renascer na condição mortal. Quer dizer, voltar à Terra, já é o princípio da reencarnação, né, que já falava dessa época. E aqui a escolha
tipo de vida, né, que queria viver, no tipo da vida que escolheu, que cada um de nós é responsável pelo que escolhe, pelo que ninguém mais vai responder por nós, a não ser nós mesmos, e não o hierofante aqui, que ele queria colocar como sendo responsável pela sua má escolha. É mais ou menos isso aí, gente. Se não quiser fazer mais algum comentário... Ô, Regina, Oi. o que me chamou a atenção aí foi exatamente esse comecinho da sua leitura aí, né? Eu vejo interessantíssimo aqui o que o Sócrates está dizendo para o Glauco. Procuremos um mestre que nos ensine a discernir entre o bom e o mau destino. Ou seja, vamos procurar um mestre para nos auxiliar na escolha das nossas provas, né? Isso. Lá embaixo ele põe, esclarecidos pela consciência, né? Decidamos qual destino nossa alma deve preferir. O mestre que ele está falando para o Glauco para procurar é a consciência. Esse pedacinho. A gente lembra do Livro dos Espíritos, quando é feita a questão, poxa, mas se nós escolhemos as provas, porque quem é que quer escolher prova difícil, miséria, tortura, né? Aí os Espíritos respondem, olha, vai de acordo com... No mundo espiritual, a visão é outra de quando nós estamos encarnados. Então, a necessidade que o Espírito vê lá é diferente do que nós estamos vendo aqui, né? Eu acho interessante que procurar um mestre, e depois ele fala, olha, o mestre é a nossa consciência. Pergunta para ela. É porque só nós mesmos é que vamos ser responsáveis, né? Então é ele, é a consciência mesmo, não adianta jogar a culpa no outro, não. Bom, só completando aqui, porque aqui no meu a notinha está um pouco maior. Ela tem um parágrafo a mais. Eu vou ler para vocês. Escolhendo a mais importante tirania, a alma de que fala não tinha buscado a crueldade, mas apenas o mais largo poder, como condição de sua nova existência. Quando sua escolha se tornou irrevogável, percebeu que esse mesmo poder arrastá-la-ia ao crime e lamentava tê-lo feito. E por isso, acusando a todos, menos a si mesmo. É a história da maioria dos homens, artífices da própria desgraça, mas sem querer confessar. É muito importante aí que ele faz esse paralelo aí, né, com a história de com a nossa mesma, né? Nós pisamos na bola e depois pomos a culpa nos outros, né? Foi o fulano de tal que fez eu fazer isso, foram os maus conselheiros, as más companhias, né? Então, são desculpas que a gente arruma, mas os crimes são nossos mesmo, e quem comete somos nós, né? É muito importante. Outra coisa a respeito do tirano, né? Como falou aí, não tinha essa conotação negativa que tem na nossa linguagem hoje. Inclusive, lá em Atenas, era comum em épocas de guerra, de algum desastre natural, alguma epidemia, né? Que a epidemia não começou com o coronavírus, não. Ela vem na história da humanidade, todo tempo tem epidemia. Então, bom, minha gente, para não me alongar muito, eu vou só concluir o raciocínio, mas é que o tirano lá na Grécia era eleito. Ele era eleito para um mandato. Era, vamos dizer assim, toda vez a democracia era muito boa, mas ela não é tão rápida quanto a decisão de um só, né? Então, o tirano era eleito para um determinado mandato que não era prorrogado. Então, era uma pessoa, vamos dizer assim, escolhida para as horas difíceis. Ô, Gilson, é interessante aqui, né? Até voltando aí essa tirania, né? O tirano, né?
que naquela época eram aqueles que se apoderavam, né, do poder soberano, como diz aqui, né? Então, é aquela escolha que eu digo assim, olha, eu quero ter o poder, mas eu não quero ser criminoso. Né? Aí vai ter a consequência. Esse poder que eu estou escolhendo poderá me levar ao crime. Então, na verdade, quando eu escolho lá o poder, como ele está dizendo aqui, a pessoa não está escolhendo ser criminosa, ela não quer ser criminosa, mas esse poder poderá levá-la ao crime. E, fatalmente, talvez, ela cairá no crime. Né? É o teste da aprovação. Regina, você leu até Aquiles? É. E até vai começar, veio depois a alma. Que eu leio na frente, eles acreditaram na metempsicose, né? Porque, que eu estou falando, né? Vários escolheram encarnar num cisne, encarnar no roxinol. A mitologia grega, ela é toda permeada pela Entendeu? psicose. Né? Até nós temos aí a questão de Ulisses, né? Dos heróis lá, como Hércules, né? Os semideuses, tudo isso está dentro da metempsicose, né? Os deuses que se transformavam em animais, né? Então, ela está toda ela permeada e, por incrível que pareça, né? Porque metempsicose também está lá dentro da Índia, né? Dentro do hinduísmo, e também dentro de algumas doutrinas de pós-morte da América Espanhola e pré-colombiana, né? Lá nos Incas, Maias e Aztecas. Bom, vamos pedir para a Edna, já que ela está muito perspicaz aqui, para ela dar uma palhinha para nós aqui, continuar aqui o restinho que falta. Depois do Agamenon. Veio depois a alma de Agamenon, cujas desgraças o tornavam inimigo dos homens. Tomou a condição de águia. Chegada ao meio à cerimônia, foi chamada a escolher a alma de Atalanta. Tendo considerado as grandes honras tributadas aos atletas, não resistiu ao desejo de ser um deles. Epeu, construtor do cavalo de Troia, tornou-se uma mulher industriosa. A alma do bobo Tercita, das últimas a apresentar-se, revestiu a forma de um macaco. A alma de Ulisses, que o acaso havia colocado por último, também veio escolher, como recordação de seus longos reveses e tivesse tirado toda a ambição, procurou demorada e penosamente e encontrou a vida tranquila num recanto para um homem a quem todas as outras almas haviam posto à margem. Visionando aquele homem, disse que, mesmo se tivesse sido a primeira alma chamada, não teria feito outra escolha. Os animais, sejam quais forem, passam igualmente por corpos uns dos outros ou por corpos humanos. Os que foram maus tornam-se animais ferozes, e os bons, animais domésticos. Depois que todas as almas haviam feito a escolha, aproximaram-se de Laquesis, segundo a ordem de escolha. A parca deu a cada um o gênio que lhe fora preferido, a fim de lhe servir de guarda durante a vida e as ajudar a cumprir o seu destino. Para começar, esse gênio as conduzia a Cloto, que com a mão e com o giro do fuso
confirmava o destino escolhido. Depois de haver tocado no fuso, o gênio a conduzia a Atropos, que enrolava o fio para tornar irrevogável aquilo que havia fiado por Cloto. A seguir, avançavam para o trono da necessidade, ao pé do qual a alma e seu gênio passavam juntos. Depois que todas haviam passado, dirigiram-se para uma planície do Létis, o esquecimento, onde experimentaram um calor insuportável, porque aí não havia árvore nem plantas. Caindo a tarde, passaram a noite junto ao rio Amelis, ou da ausência dos pensamentos sérios, cujas águas, que todos eram obrigados a beber, não podiam ser contidas em nenhum vaso. Mas os imprudentes bebiam demais, e por isso perdiam completamente a memória. Em seguida, adormeciam, mas lá para meia-noite ouviu-se um grande trovão e um tremor de terra. Logo as almas se dispersaram pelos diversos pontos de seu nascimento terrestre, como estrelas que de repente brilhassem no céu. Quanto a si, dizia tinha sido impedido de beber da água do rio. Entretanto, não sabia onde nem quando sua alma se havia religado ao corpo. Pela manhã, tendo aberto os olhos de repente, percebeu que estava sobre a fogueira. Tal é um mito, caro Glauco, que a tradição faz viver até hoje. Ele pode nos preservar de nossa perda. Se lhe dermos fé, passaremos felizmente por Létis e manteremos nossa alma purificada de toda mancha. Então, encerrou com o renascimento, né? Então, esse Agamenon, né, que pediu para ser águia, né? Ulisses, né? Tem alguns que são nossos conhecidos. Ulisses, o construtor do cavalo de Troia, né? Que se tornou uma mulher. Ulisses tinha penado muito e foi o mais prudente para escolher o futuro dele, né? Pois ele fala que aquilo que nós já falamos, né, da metempsicose. Os animais, né, passam pelos corpos uns dos outros e dos humanos. Os que forem maus tornam-se animais ferozes e os bons, animais domésticos. Bom, depois que todas as almas haviam feito a escolha, né, aí eles passam para o esquecimento, né? Aí é tanta coisa, gente, eu não tenho memória boa assim, não. Primeiro passaram pelo trono da necessidade, né? Depois tomaram muita água, né? Passaram pelo esquecimento, depois tomaram água, aquelas que tomaram muita água, esqueceram completamente quem eram, né? E depois eles renasceram aqui na Terra, né? A gente não pode preocupar muito em explicar isso, não. Só por cima. É complicado. É muito interessante, gente, o paralelo aí que passou despercebido. A água que não poderia ser guardada. Ela é um dos bens materiais nossos aqui, quando a gente está vivo. A gente passa para lá, então a gente bebe muito dessa água, a gente passa mal, né? Usa muita materialidade, e essa materialidade nós não podemos levar ela
Então, é muito importante o paralelo dessa água aí, porque realmente a coisa da mitologia grega, o problema dela está justamente nos detalhes que, às vezes, de vez em quando, a gente deixa escapar. Bom, gente, alguém quer falar alguma coisa? O Walter quer dar alguma coisa? O Célio quer ser algum raciocínio? Essa parte que a Edna leu aí, né? Diversos personagens aí, com cada um com um símbolo, né? De águia, macaco, tal, né? O nosso entender aqui, o que está sendo contado aqui naquela época, lei de ação e reação, causa e efeito, né, Walter? Olha o código penal aí das futuras aí. Então, por exemplo, o Ulisses, que foi mais brando, e ele ainda fala, não, se eu fosse o primeiro, eu iria escolher a mesma. Quer dizer, era o mais tranquilo aí, né, de toda a mitologia. O Agamenon vai... Águia, olha o símbolo da águia para nós até hoje, né? Símbolo, a águia no nazismo, né? O norte-americano aí, o tio Sam. O Sérgio, Oi? o livro A Divina Comédia, né? E o Dom Quixote. A Divina Comédia, quase ninguém nesses séculos estudou, certo? Se escreveu em cima daquele livro, ninguém interessou. O Dom Quixote, que é muita imaginação, muita imagem, milhares de livros escreveram em cima dele. Então, o que é? A humanidade não gosta da justiça. Só quer Deus fazendo bem para eles, e não é nada. A justiça não devia existir nem na Terra, nem no mundo espiritual. E sem a justiça, a alma não evolui. Nós todos na Terra não evoluímos. A justiça é que pune ou premia os espíritos na caminhada evolutiva. A justiça não é o mal. Então, a humanidade não gosta da justiça. Tem medo da justiça. Temos muita culpa. Isso. Eu li hoje um depoimento de artistas, todos materialistas, todos falaram mal de Deus. Eu queria concluir, era isso. Todos falaram mal de Deus, não falou mal de Jesus, não falou mal de Francisco de Assis, falou mal de nenhuma personalidade da Terra, mas de Deus falou. Porque a justiça está ligada a Deus. Bom, gente, eu vou pedir para a Terezinha, se for possível, ela começar a ler um aviso de além-túmulo. É o nosso próximo tópico. Eu entrei na hora da prece. Boa noite, gente. Vamos lá. Um aviso de além-túmulo. O seguinte fato é relatado pela Patri, de 15 de agosto de 1858. Na última terça-feira, meti-me a vós a vos contar, talvez com muita imprudência, uma história emocionante. Eu deveria ter pensado que não há histórias emocionantes. Há apenas histórias bem contadas. É que o mesmo fato, contado por pessoas diferentes, pode fazer o auditório adormecer, como pode dar-lhe arrepios de medo. Como me entretive com um bom companheiro de viagem de Cherbourg a Paris, o senhor B, de quem ouvi uma anedota maravilhosa. Se eu a tivesse taquigrafado, por certo, teria oportunidade de vos causar arrepios. Mas cometi o erro de confiar em minha memória detestável, o que lamento profundamente. Enfim, seja qual for, aqui está a aventura,
cujo desenlace prova que hoje, 15 de agosto, é um fato. O senhor de S, nome histórico, ainda hoje cercado de consideração, era oficial durante o diretório. Por prazer ou a serviço, dirigia-se à Itália. Num de seus departamentos centrais, foi surpreendido pela noite e sentiu-se feliz por achar abrigo numa espécie de barraca suspeita, onde lhe ofereceram uma ceia ordinária e um catre no celeiro. Habituada à vida de aventuras e ao rude ofício da guerra, o senhor de S comeu com apetite, deitou-se sem murmurar e dormiu profundamente. Seu sono foi perturbado por uma terrível aparição. Viu um espectro levantar-se na sombra, marchar pesadamente para seu catre e parar à cabeceira. Era um homem de uns 50 anos, cujos cabelos grisalhos e assanhados estavam vermelhos de sangue. Tinha o peito nu e a garganta cheia de rugas, estava cortada de feridas sangrentas. Ficou um momento silencioso, fixando os olhos negros sobre o viajante adormecido. Depois, sua figura pálida animou-se. As pupilas tornaram-se radiantes, como dois carvões acesos. Pareceu fazer um esforço violento e, com voz surda e trêmula, pronunciou essas palavras estranhas. Ai, credo. Conheço-te. És soldado como eu e como eu, homem de coragem, incapaz de faltar à palavra. Venho pedir-te um serviço que outros prometeram e não cumpriram. Há 3 semanas que estou morto. O dono desta casa, ajudado pela mulher, surpreendeu-me dormindo e cortou-me a garganta. Meu cadáver está escondido sob um monte de adubo à direita, no fundo do galinheiro. Vai amanhã procurar a autoridade local, traze 2 polícias e manda enterrar-me. O dono da casa e sua mulher trair-se-ão e tu os entregarás à justiça. Adeus. Conto com a tua piedade. Não esqueças o pedido de um antigo companheiro de armas. Como é que vai provar isso? O senhor de S lembrou do sonho. Apoiou a cabeça no cotovelo e pôs-se a meditar. Sua emoção era viva, mas dissipou-se aos primeiros clarões do dia. E como a Tali disse, ele fez violência ao seu coração. E, escutando apenas a voz da razão, afivelou a valise e continuou a jornada. Continua? Eu acho que não, você pode explicar um pouco aí, porque tem muita coisa interessante para falar a respeito disso. Eu estava de medo. Tem uma nota também, você leu a nota? Não. A nota é o nome dado ao governo da França. Cadê, gente? O número 1 aqui. Eu perdi. Número 1. Diretório, né? O senhor de S, nome histórico, ainda hoje cercado de consideração, era oficial durante o diretório. Diretório, nome dado ao governo da França, que foi de 5 de brumário do ano 4, 27 de outubro de 1795, a 18 de brumário do ano 8, 9 de novembro de 1788, derrubado pelo general Bonaparte. Constituído. Então, aqui está falando... Tem mais um pedaço. Tem mais um pedaço? O meu não tem, não. Não. Tá bom. Cobaia. Meu também não tem, não.
Ah, Alguém também não entendeu. tá bom. Desculpa, porque o nosso tem. Então, lê para a gente, Quem não? tiver, lê para a gente. Isso. Era constituído pelo Conselho dos Cinco. La Revellière, Rebé, Letournier, Barras e Charnot. Esse diretório governava com o auxílio de duas câmaras, o Conselho dos Anciões e o Conselho dos 500. Nota do tradutor. Na França. Ok, pode falar então? Então, Pode. obrigada. Aqui é essa pessoa, né, o Patri, né, de 15 de agosto, né, ele vai relatar o que aconteceu, né, então ele fica ainda com receio de falar, mas ele acaba falando o que aconteceu, né. Ele foi dormir num abrigo, né, num celeiro, é um celeiro, é isso mesmo? É uma espécie de barraca, né? E ele teve não sei se foi um sonho, gente, ou se foi uma evidência, não entendi direito, né? Que aí chegou um homem que estava com o rosto todo ensanguentado e ele pede para que ele chame, que no dia seguinte ele chame 2 policiais e conte a ele que ele está enterrado lá naquele lugar. À direita, acho que é direita mesmo. Que o cadáver dele está enterrado, que ele tinha sido morto enquanto estava dormindo. Então, eu entendi, foi isso aí, gente, eu fiquei com medo demais. Alguém quer explicar? O caso continua, né? Então, só quando ele chegar no fim, nós vamos ter uma explicação. Mas, assim, no começo, realmente, quem não leu ele todo, né, é mais difícil de pegar a ideia e o desfecho, né? Mas nós estamos chegando aqui nas 8h30, né? Então, eu vou pedir para alguém, se tiver alguma coisa para falar rapidamente para nós, né? E após o que, eu vou pedir para a Generosa fazer a oração de encerramento, né? Não, aqui é que ele acordou, aí pediu para ele chamar a polícia, né, enterrar o corpo, né, e denunciar o povo lá para a polícia, né, prender. Só que ele acordou e não fez isso, né? Ô, Edna, o difícil é saber se é verdade. É um perigo na polícia e se é uma mentira. É terrível. Mas ele viu acordado, fala que ele acordou e viu a aparição, né? Sim, viu a aparição, mas ele tinha que realmente para descobrir o cadáver, aí chamar a polícia. Não, aí ia falar que foi ele que matou. Então, é perigoso. De todo jeito é perigoso. Ninguém acredita em espírito. Sem contar que ele ia chegar na polícia e ia perguntar se ele fumou alguma coisa, bebeu alguma coisa, comeu uma coisa estragada, né? Eu lembro, são as irmãs Fox que conversavam com uma pessoa que tinha sido enterrada no porão da casa. Eu não lembro, não. Na parede da casa. Isso mesmo, A irmã Fox, as 3 irmãs. Isso, eu lembrei disso daí. O espírito que comunicava com elas era da parede, tá? Aí estava vendo a parede e achou o esqueleto lá. E a pessoa tinha morrido, assassinada pelos donos da casa, né? Sim, ele era mascate, né? O espírito. São 2 nomes. Então, gente, vamos pedir para a Generosa fazer a prece de encerramento, por favor. Então, agradecendo a Jesus, mais um dia em nossa vida de aprendizado, onde nós podemos estar agradecendo a espiritualidade, a Deus, a Jesus,
aos bons espíritos, nosso anjo guardião, a relativa saúde que nós estamos tendo perante essa pandemia, e que nós possamos, Senhor, cumprir o desiderato que foi dado para nós quando nós fizemos o pronunciamento, as promessas que nós fizemos no plano espiritual. Que possamos, Senhor Jesus, ainda praticar a boa ação e ser homens e mulheres de bem, com a doutrina dos Espíritos, e ouvindo o que Kardec disse, que fora da caridade não há salvação. Abençoe os nossos familiares, todos os hospitais do nosso Brasil, aqueles que estão com Covid, os que já desencarnaram, as famílias desprotegidas, desorientadas, os suicidas, que está tendo uma grande leva de suicídio, Senhor Jesus. E abençoando a cada um de nós, e agradecendo a Jesus por deixar para nós a sua prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos nossos ofensores. Não nos deixe entregue às tentações, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre. Muito obrigado, Jesus. Uma boa noite para todos nós e que possamos ter um restante de semana bem proveitosa para o nosso espírito. Que assim seja. Assim seja. Boa noite.